O problema de ter essa questão do ensino, né? A gente é muito crítico nessas coisas, né? Tem que falar, tem o verbo e o adjetivo, né? O verbo está na frente do adjetivo, o adjetivo está na frente do verbo. Resumindo, chato pra caramba, entendeu? Tipo um cara chato, né? Isso porque eu fugi da escola. Respondendo às provas de Deus. Vou ler, estou tentando respirar aqui, pegar um arzinho aqui, tá? A presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo deve ser a coisa mais real na vida de vocês. Não a presença de uma religião, de um conjunto de leis e dogmas, mas a presença do Espírito Santo. O toque do Espírito Santo. A paternidade do Espírito Santo. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar você sozinho. A terra nunca ficou sozinha. Voltava o Espírito Santo de Deus, estava Jesus, estava o Espírito Santo. A terra nunca ficou. Deus nunca, a família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nunca deixaram a terra sozinha. Nunca deixou a casa sozinha. Ou está o Pai, ou está o Filho, ou está o Espírito Santo. Estão entendendo? Por quê? Ele fala: eu nunca os deixarei sós. Duas coisas dele: ele não interfere nas suas escolhas, até e principalmente nas ruins. Ele está do seu lado, mas ele nunca nos abandona, porque ele sabe: o Espírito Santo é a tua única esperança. O Espírito Santo é a minha única esperança. E se eu não for Ele, quem que vai me convencer do pecado, da justiça e do juízo? Quem é que vai me ensinar? O texto, ou outro, qualquer, pode falar a respeito, mas quem vai testificar, quem vai materializar isso, é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa de uma denominação, de uma estrutura filosófica. O Espírito Santo é uma pessoa. É o Espírito Santo que nos leva à adoração. É o Espírito Santo que nos leva a adorar o Cordeiro. O Espírito Santo, ele não pede adoração para si. O Espírito Santo te ensina, te coordena para você adorar Jesus. O Espírito Santo nunca dá testemunho de si mesmo. O Espírito Santo chega para você e fala: olha para Ele, olha para Ele. Ele te ensina, Ele te ajuda a fluir de uma adoração para Ele. Ele é o nosso professor, nosso amigo, nosso confidente. Ele diz até a palavra que tem ciúmes em nós. Ele tem ciúmes em nós. Olha que coisa interessante. A tristeza que ele fica quando nós damos atenção para outros deuses que não para Ele. Ele sente. Apesar de nós não conseguirmos nos afastarmos dele por causa da sua onipresença, mas ele sente falta quando você cria um ambiente para que a frequência dele se manifeste. Às vezes a gente fala assim: Senhor, em tua presença, né? É impossível a gente sair da presença dele. Como é que você pode? Senhor, agora eu entro na tua presença. Como é que você conseguiu sair? Porque não dá para a gente sair da presença dele, né? Porque ele está em todo lugar. Agora é possível estar na presença dele, mas não estar em frequência, na mesma frequência. Estou entendendo o que eu estou dizendo? Então, o que ele quer de nós não é a presença, mas é estar na mesma sintonia. E a adoração tem esse papel, porque a adoração, ela acalma, ela abaixa a nossa alma, daquela amortizada, daquela anestesiada.
para que a gente possa adorar no Espírito. A nossa adoração começa na alma, mas não termina na alma. Ela começa. Por isso que os primeiros 10, 15 minutos de louvor e adoração, eu adoro e louvo a Deus há 30 anos. E os primeiros 15, 20 minutos é uma tortura. Por quê? Porque começa, ela é sistemática, ela começa aqui na alma, depois ela avança, entra na esfera espiritual, depois ela te leva na presença de Deus. São as 3 esferas. Se você rompe esses 15, 20 primeiros minutos, a tua carne, você bota ela na casinha. Entende o que eu quero dizer? Porque ela fica na tua cabeça: você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa pagar, você precisa fazer isso, você precisa atender tal pessoa, você precisa estudar, você precisa... A cabeça inventa um monte de coisa, cara. Porque ela, isso aqui, ó, é inimiga dele. São 2 reinos que se opõem: o reino da carne e o reino do Espírito. Então quando você fala não para a carne, adore o Senhor, adore o Senhor. Por isso que Davi falava. Davi muitas vezes ele usava essa palavra no imperativo, com ele mesmo. Adora a minha alma. Ele fala com ele mesmo, porque a alma dele estava angustiada, a alma dele não queria adorar. Agora, adorar não é uma coisa de crente, adorar é coisa de filho de Deus. E por que ele quer que a gente o adore? Por que ele fala adorai, adorai, adorai? Porque nós vamos parecer com tudo aquilo que nós adoramos. Já percebeu aqueles caras que amam o Elvis Presley? O cara começa a usar roupa igual o Elvis Presley, corta o cabelo igual, começa a tomar a identidade, a identidade do outro. Então, se eu pareço com tudo que eu adoro, se eu adorar o Cordeiro, com quem que eu vou parecer? Com Jesus. Então quando você fala adorai a mim, adorai, por que ele está falando isso? Porque ele sabe da sua característica, que chama-se osmose, uma troca de identidade. Ele fala, me adora. Porque quando você me adora, você recebe as minhas características em você. Há uma transferência de características divinas. E o que é melhor? Há uma retirada de características carnais. Muitas das nossas respostas, muito daquilo que nós precisamos, vai estar na adoração, na troca de identidade. Por favor, muito obrigado. Na troca de identidade. Senhor, toma para si as minhas fraquezas e dá-me as tuas virtudes. Essa é a escola do Espírito Santo. Essa é a escola do Espírito Santo. Essa é a escola do Espírito Santo. A escola do Espírito Santo. Respondendo às provas de Deus, né? Como já falei, a gente vai entrar, já estamos entrando em reta final do livro Ver Aprovado. Espero que de alguma maneira tenham sido tocados, edificados. Está rolando aqui? Os cavalos passando lá atrás. Agora nós vamos finalizar esse livro, tá? Dando um entendimento. O que Deus espera de nós? Deus nos mostrou como que Ele prova, como que Ele nos aprova e como que Ele nos reprova, né? Agora a gente vai entender um pouquinho aí nesses minutos, próximos minutos, respondendo às provas de Deus. A maneira como discernimos, encaramos e respondemos às provas de Deus determinará o potencial de desenvolvimento da nossa personalidade. Então, a maneira como nós vamos responder às provas de Deus vai determinar o que há de ser em nossas vidas com relação a Ele, tá? Então, 3 coisas podem acontecer aqui: sermos desaprovados, sermos reprovados e sermos aprovados.
É interessante isso, né? Desaprovado e reprovado, né? Nós vamos começar aqui então agora na desaprovação. Por favor, abra o livro de Gálatas, capítulo 6. Eu acho que com certeza vai terminar isso hoje, né? Vamos lá. Gálatas. Traz o mic, porque, Fofão, traz o microfone mais para cá, vou ficar mais perto aí. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e 8. Quer ler para mim, Gabi, por favor? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Isso. Então, o primeiro aspecto que a gente vai estudar aqui desliga comigo para começar. Ele é rebelde. Rebelde. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que vamos entender a respeito de Deus aqui é o seguinte: essa lei que semear você vai colher, tá? Então, em nossas vidas, um personagem aqui que nós vamos estudar um pouquinho assim, sim, Jacó, tá? Alguém sabe o significado do nome Jacó em hebraico? Enganador, suplantador, né? Então o nome dele já carregava em si mesmo, né, uma profecia, né? Agora, se eu entendo que todos nós, em maior e menor escala, temos um Jacó, uma mentalidade de Jacó, se nós temos uma mentalidade de Jacó e nós verdadeiramente temos, a primeira coisa que nós vamos entender é que Deus tem sempre um Labão para um Jacó. Se Jacó era espertão, Labão era espertalhão. Espertão ao quadrado. Tá? Por que isso? Porque isso já começa a ser um processo de Deus em nossas vidas. Que muitas vezes eu vi muitas pessoas reclamando de fatos na vida dela. Aconteceu isso comigo, tal. E aí depois, quando eu vou fazendo o mapeamento da vida dessas pessoas, no histórico, no relatório dela, a gente vai ver que ela cometeu as mesmas coisas no passado. Só que ela cometeu, vamos dizer assim, né? Ela roubou ovo, roubou galinha, aí mais tarde veio um cara e roubou o carro dela. Aí, entende o que eu quero dizer? Ela teve um histórico de defraudação. Aí de repente ela foi tremendamente defraudada e ela se acha que foi injustiçada. Aí quando você vai ver o histórico dela, ela tem uma semeadura. Ela semeou coisas. Tá? Então aonde a gente vai ver um sinal da desaprovação, né? Da desaprovação de Deus. Por que isso está acontecendo nas vidas? Por causa de semeaduras. Você está desaprovado. Eu passei isso na minha vida. Eu fiz muita coisa boa, mas em determinada época da minha vida eu fiz muita coisa ruim. E fui fazendo. De uma maneira fria e calculista. Até que Deus começa o processo dele nas nossas vidas. Tá? Vamos lá. Gente, é um ambiente de aula. Tá? Então, Tex, isso aqui me explica um pouquinho mais, fala um pouquinho mais sobre esse assunto, só para a gente deslanchar. Embora eu fale que estou na reta final, mas essa reta final vai demorar semanas, creio eu. Tá? Porque a gente vai desenvolvendo e vai andando pelos caminhos da vida, tá bom? Então, para todo Jacó, Deus tem e terá sempre um Labão. Aquilo que você semeia e você colhe. E toda colheita tem um caráter multiplicativo. Né? Ninguém semeia uma melancia para colher uma melancia. Quando você semeia uma melancia, você colhe um monte de melancia. Né? O caráter
de semeadura e colheita. Tá? Item B, vou ler e comentar. Tenta obter vantagens e conquistas passando por cima de propósitos e processos. Tá? Aqui eu gosto de dar esse exemplo dos dois construtores. Um que construiu na areia e aquele que construiu na rocha. Preciso ler, todos vocês já conhecem essa história, não é? Então aí fala a história de dois construtores que os dois construíram. Tá? Os dois concluíram uma obra. Só que o cara que construiu na areia, o que ele quis fazer? Ele quis obter resultados desprezando princípios e processos. Então toda vez que nós queremos rapidez em conquistas, nós vamos passar por cima de princípios e processos. Que também aconteceu na minha vida. Eu tinha uma capacidade de fazer dinheiro muito fácil, de maneira honesta. Tá? Assim, uma criatividade. E eu fiquei conhecido um judeu que ele tinha muito dinheiro, mas muita grana, mas não tinha criatividade. Eu tinha muita criatividade e não tinha dinheiro. Entendeu? Então eu ficava na minha casa só, né, o professor Pardal ali, né, toquei, acendia a luz. Aí eu ligava para ele: Sr. José, tô com um negócio assim. Aí ele falava: mas tem a falha nesse negócio. Eu falei: é verdade. Tchau. Desligava e voltava. Como sanar esse problema? Aí ligava para ele: resolvi. Como é que é? Não vai fazer assim? Faz assim. Vou pensar, amanhã eu te ligo. Não, fala logo. Vou pensar, amanhã eu te ligo. Caramba, tá bom. Chega outro dia, o negócio é bom, Teixeira. Quanto você precisa? Eu falei: tanto. Se você vai ganhar tanto, eu vou ganhar tanto. Você vai ganhar demais. Eu falei: que tem dinheiro sou eu, é verdade. Só fica com 2 dedos, não fica com desse, né? Afinal de contas, né? Porque eu só tinha ideia, ganhava dinheiro e não trabalhava. Quem fazia tudo era ele. Então eu ganhava 1 terço e ganhava 3 terços. Tá? E assim nós trabalhamos 10 anos juntos. Começamos uma empresa, a gente trabalhava na área plástica, e ele falou: eu tenho uma cota de 200 toneladas de material. Que ele vendia para fora do Brasil, aí deu um problema naquela época lá, não dava para vender para fora, ele não sabia o que fazer com aquele material dentro do Brasil, aí eu comecei a vender para ele. Só que o nosso era virgem, direto, material, polietileno, polipropileno, eu vendia isso direto. Só que não reciclado, virgem, direto do polo petroquímico, 0 bala. Um pacote zerado. E começamos com 200 toneladas. Com essas ideias, eu fui multipliquei em 10 anos, multipliquei de 200 toneladas para 1.500 toneladas. Tá, e sempre nesse processo. Falou: José, que dá para ganhar tanto. Então você ganha tanto, eu ganho tanto. Tá, então e assim, gente foi. Tá? E para mim, foi muito difícil, porque depois que eu me afastei dele, porque eu achava que eu era o bambambam. Tá? Então eu me afastei dele e quis fazer sozinho. Então o que eu quis fazer sozinho? E eu passei por cima de processos. Porque eu estava acostumado a fazer muito rápido. Porque eu tinha ideia, ele topava, o dinheiro estava na mão, eu não tinha que construir, entendeu? Então, eu não queria pagar o preço de esperar. Então eu começava a fazer o que? Mentir, manipular, fajutar, falsificar, para poder ter resultados mais rápidos. Consequência disso, eu me prejudicava e prejudicava muitas pessoas. Tá? Porque as coisas corretas tem o jeito correto e tem uma coisa onde a gente peca muito: o tempo correto. Muitas vezes o projeto que você tem na mão, ele é bom. A mulher engravidar é algo miraculoso, mas tem que esperar. Pelo menos 7 meses tem que esperar. O ideal é 9 meses. Porque o projeto ele precisa amadurecer, ele precisa criar todos os seus argumentos internos para que possam funcionar. Então muitas vezes nós pecamos com isso. A nossa euforia, a nossa ansiedade faz com que a gente interrompa processos. E é o que aconteceu nesse outro construtor, de que construir na areia. Porque construir na areia, o que acontece? É mais barato, é mais rápido, a obra fica pronta mais rápido, porém sem consistência.
E para nós e para Deus não importa só fazer a coisa certa, mas tudo tem o tempo certo. Ainda que seja certo, tem que ter o tempo certo. Tudo que nós tentamos alterar o tempo, e a gente tem percebido isso na nossa alimentação. Eu estava vendo uma reportagem, o frango, né, para ficar bom, tem que ficar meses, mas agora ele fica dias. Os caras já pegam e já degolam o bicho, porque tem pressa de produção, de alimentação. Então a gente come, na verdade, um monte de bicho químico, que não tem nada a ver com natureza. Né? Então troço louco, velho. Entendeu? Então a gente está comendo um monte de coisa porcaria. Por quê? Não está se observando o tempo do amadurecimento dessas coisas. Não isso, em várias coisas na área de alimentação. Né? Ok? Item C. Quando a situação aperta, muitos de nós temos a tendência de fugir das nossas responsabilidades. Muitas vezes nós não queremos ser confrontados. Isso a gente percebe muito, até em igrejas também. O camarada começa a frequentar uma igreja, aí o pastor quer chegar nele, porque não existe um real crescimento sem confrontação. Sabe? Andar entre os irmãos é ser consolado, mas também é ser confrontado, que é diferente de ser afrontado. Qual é a diferença de um confronto e de uma afronta? O confronto é quando eu falo mal, vamos dizer assim, de uma maneira, eu falo mal dele na frente dele, estou confrontando ele. Uma afronta é quando eu falo mal dele pelas costas dele. Aí é afronta. Eu estou afrontando. Agora, confrontando, estou falando para ele aqui, ó. Ele fala, não, você está errado, não, isso sim, mas um confronto. Agora, a afronta é mexerico, maledicência. Tá? Então, muitas vezes, voltando à série do assunto, muitas vezes a situação, Deus manda pessoas para vir nos confrontar. Que nós precisamos ser direcionados, confrontados, redefinidos, redirecionados, para nós fugirmos à correção. E quando nós fugimos à correção, nós nos tornamos reprovados por Deus. E toda vez que nós nos tornamos reprovados, o que Deus vai ter que fazer com a gente? Uma nova prova. Então, ou seja, você foge desse lugar, que esse lugar aqui não é... aí você foge para outro lugar. Você foge para outro lugar, é questão de tempo, lá você vai ser confrontado. Naquele lugar também não está, você vai para outro lugar. E pensa, o quanto eu sou injustiçado. Não, o quanto você é amado, porque Deus está promovendo uma oportunidade de você ser confrontado, para você ser transformado. Então, quando a gente foge à confrontação, a gente está perdendo uma grande porta de oportunidade de ser provado, aprovado e promovido. Muitas vezes eu trabalho com o Sr. José, ele chamava na sala dele e falou, desce aqui. O que foi, Sr. José? Ele falou, desce aqui. Depois a gente começou a montar uma empresa junto, ele tinha uma sala, tinha a sala dele. E o cara era um mestre de venda. Sabe? Ele falava 5 línguas. O cara, nossa, tinha uma experiência tremenda. Ele falava, senta aqui, vê como eu faço. Aí eu vi a maneira como ele fazia, como ele elaborava os negócios. Ele falou, tá vendo, cara, você faz assim, assim, assim. Aprende comigo. Da maneira que ele faz assim, ó. Pá, pá, pum. Já dá o fechamento. Eu podia ser orgulhoso e falar, o senhor fica na sua, fica na minha, cada um tem o seu jeito. Ou eu falava, não, o seu jeito é melhor. Deleta o meu jeito, de hora avante do seu jeito. Eu aceitava. A palavra de Deus diz, bem-aventurados mansos, então no livro de Mateus, 5, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados mansos, pois esses herdarão a terra. Não está escrito o céu. Por que não está escrito o céu? Porque o céu você não ganha por ser manso. O céu você ganha a salvação é pela graça, pela fé, pela graça. Agora a terra você ganha por mansidão. O que é ser manso? É ser moldável, é ser ensinável. Quando a pessoa fala para você uma coisa tal. Eu falei uma coisa pro Fofão uma semana retrasada. Ele aplicou. Então eu fiquei assim, parabéns, Fofão. Nossa, eu fiquei tão feliz quando você fez o que você fez. Não porque eu falei, que aquilo que eu falei eu ouvi de outros. Eu
E eu comuniquei a ele, ele falou, técnico, eu fiz assim, 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 e tomou uma decisão. Eu falei, nossa, Deus vai te abençoar muito por causa dessa tua decisão. E ele vai herdar a terra, ele vai herdar as coisas de Deus na terra, por causa de uma decisão de ser ensinado. Ok? Um comentário até aqui? Quer falar uma coisa? Beleza? Quer comentar uma coisa? Bom, vamos lá. Abre aí o livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 22. Bom, vai chegar aí. Fala a pergunta que eu vou chegar. Peraí. Que eu quero que as pessoas ouçam as perguntas. Não, é que Deus ele mudava o nome das pessoas, né? 3:22. De Jacó, que quer dizer enganador, foi para Israel, né? Queria saber o que significa Israel. Israel, príncipe de Deus. Israel, príncipe de Deus. Todos os nomes que tem a terminação EL, El é Deus. Rafael, Deus o curou. Tá? Daniel, tá? Agora não lembro, mas ainda bem que você perguntou, eu sabia, né? Coincidentemente, pela graça e misericórdia, eu sabia. Tá? Então, de suplantador, enganador, Jacó, para Israel. Né? De Paulo para Saulo. Tá? Então, de Saulo para Paulo. Tá? Então, significa uma mudança de destino, porque o seu nome no céu não é o nome que você tem aqui. Sabe disso? Então, às vezes pode ser que os nossos pais tenham sido meio felizes no nome, mas lá no céu Deus não se enganou. Não se esqueça que você não nasceu de seu pai nem de sua mãe. Antes vocês nasceram? Eita, esses caras nasceram. De onde vocês nasceram, gente? Efésios. Abra um livro de Efésios. Vamos trocar, socar a palavra nos compadres aí, tio. Vamos ver de onde nós nascemos. De onde nós é. Efésios capítulo 1. Lê, por favor, aí. Lê, Gabi, para mim. Ah, já achou? Não? Livro de Efésios. Onde é que você está? Estou em Ezequiel. Está bem longe aqui. Vai lá. Hebreus, Timóteo. Efésios 1. Lê para mim o 3 e o 4. E o 5 também, de lambuja. Bendito seja, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis nele, em sua presença. Amém. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Isso, lê de novo o versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Isso. Então vamos entender. Ele mexe, a gente bate nessa tecla para que fique, né, aquilo de fazer fundamentos. Bater estaca. Até que seja bem fundamentado. Primeiro, qual é o seu nome, irmão? William. Primeiro, Deus criou o William. Aí depois Deus criou o mundo. Sabia disso? Primeiro Deus criou você. Juntou-se à mesa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós vamos criar o William.
Então tudo que você, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual já te abençoou com toda a sua bênçãos nas legiões celestiais de Cristo Jesus, e te elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fosse santo e irrepreensível nele em amor. Ok? Então ele te fez, e junto com isso, tudo que você vai ter e vai ser, já está junto no kit. Um combo. Está entendendo? Então primeiro ele fez isso tudo, ele fez você e tudo que diz respeito à sua vida, para depois ele criar um mundo, para manifestar você no mundo. Está entendendo isso? Então, quantos anos você tem de idade? 30. Há 30 anos atrás, você foi gerado do seu pai e da sua mãe, mas manifestado na terra, mas você nasceu lá. Lá que você nasceu. Porque para Deus não interessa como que você entra, interessa como você vai se comportar e como que você vai fechar a tua comanda de existência aqui, ó. Porque para Deus é melhor o final das coisas do que o começo delas. Por quê? Porque Deus não se importa com como você começa, Ele se importa com como você vai terminar. Muita gente começou bem a vida, mas terminou mal. E tem gente que começou mal pra caramba a vida, mas vai terminar bem, em nome de Jesus. Porque para Deus é melhor o final das coisas do que o começo delas. Então quando eu entendo que eu fui criado antes da fundação do mundo, eu fui criado para depois ser manifestado na terra, para um tempo oportuno, para algo oportuno, então eu não preciso mais correr atrás de bênção. Eu não preciso correr mais para tentar ser e fazer e ter nada, porque isso eu já tenho tudo em mim. Então